Boa noite a todos, minhas saudações. Neste vídeo nós vamos tratar das escusas absolutórias relativas aos crimes contra o patrimônio previstas no artigo 181 do Código Penal. Primeiramente, o que são então as escusas absolutórias? Elas são situações que são contempladas pelo legislador, previstas na lei penal, e que têm o objetivo de isentar o réu de pena, mesmo não atuando nos campos tradicionais relacionados à teoria geral do crime, ou seja, não são excludentes de tipicidade, não são excludentes de antijuridicidade, que possam retirar o caráter criminoso do fato, e também não são excludentes de culpabilidade, que possam, de alguma maneira, afastar o pressuposto de aplicação da pena do agente. São, na verdade, situações que, por razões de política criminal, e tão somente por isso, o legislador entendeu por bem isentar o réu de pena, pensando em algum tipo de motivação que, de alguma maneira, preconize a preservação de um equilíbrio dentro de uma relação, normalmente uma relação familiar, e, portanto, optando o legislador por, nesses casos, dizer que o réu, mesmo tendo praticado um fato típico e antijurídico, o agente tendo praticado um fato típico e antijurídico, sendo este agente culpável, ainda assim ele ficará isento de pena. A escusa absolutória ela atua naquilo que nós chamamos o campo da punibilidade objetiva. Existem neste campo da punibilidade objetiva as escusas absolutórias, que quando estão presentes isentam o réu de pena, quando alguma delas está presente, torna o réu isento de pena. E existe a condição objetiva de punibilidade, que daí inverte o raciocínio, quando existe a necessidade de uma condição objetiva de punibilidade, ela funciona mais ou menos como um quarto elemento da punibilidade. Nós temos a tipicidade, a antijuridicidade do fato, a culpabilidade do agente, e aí, além disso, um quarto elemento que seria a condição objetiva de punibilidade, que no Brasil ocorre lá na hipótese do artigo 180 da Lei 11.101, que é a lei relacionada a crimes falimentares, que diz que a sentença declaratória de falência, a decisão concessiva da recuperação judicial ou a decisão homologatória da recuperação extrajudicial são condições objetivas de punibilidade para permitir que em crimes falimentares o réu seja punido, né? O agente, o autor do fato criminoso seja punido. Então, mesmo que haja um crime falimentar típico e antijurídico, que o agente seja culpável, se não houver este quarto elemento, que é a decretação da falência, a concessão da recuperação judicial ou a homologação da recuperação extrajudicial, não poderá haver punição. Por quê? Porque existe aí uma condição objetiva de punibilidade, que é justamente a existência de uma entre três decisões possíveis relacionadas àquele fato. Quando existe escusa absolutória, o raciocínio é o oposto. Em havendo escusa absolutória, afasta-se a punibilidade. Em havendo necessidade de condição objetiva de punibilidade e ela estando presente no fato concreto, afirma-se a punibilidade naquela situação. Essa é a diferença entre ambos os institutos relacionados, então, à noção de punibilidade objetiva. Recapitulando, para resumir, né? Havendo escusa absolutória, mesmo que o fato seja típico antijurídico e o agente culpável, ele ficará isento de pena. Tratando-se de hipótese em que há necessidade extra de uma condição objetiva de punibilidade,
não basta que o fato seja típico e antijurídico e o agente culpável. Este quarto elemento relacionado à punibilidade, que é o implemento da condição objetiva, no caso, a decretação da falência, concessão da recuperação judicial ou homologação da recuperação extrajudicial, lá do 180 da Lei 11.101, então vai ter que estar implementado para que a punibilidade possa ser confirmada. Voltando especificamente então ao nosso assunto, que é relacionado às escusas absolutórias aplicáveis aos crimes contra o patrimônio, né, que estão previstas lá no artigo 181 do Código Penal. Então, quando alguma daquelas hipóteses do artigo 181 acontece e não ocorrendo uma exclusão da incidência das mesmas com base no artigo 183, então, havendo a escusa absolutória e não sendo excluída pelo 183, o agente ficará isento de pena. Quais são as escusas, então, absolutórias? Primeiramente, quais são o porquê delas existirem, né? Qual é o motivo? Elas têm, na verdade, uma razão de política criminal, como eu disse, né? O legislador, no caso específico do 181, ele tem o objetivo de não intrometer, digamos assim, o direito penal em certas questões de natureza patrimonial e que estão ali no seio da família, que tem um caráter estritamente familiar. Leva, então, o legislador, nesse caso, pretende, com a não incidência do direito penal nessas causas, de alguma maneira tentar preservar aí ao máximo as relações familiares. Então é isso que move o legislador ao inscrever aquelas isenções de pena, aquelas escusas absolutórias do artigo 181. A primeira delas, a primeira escusa absolutória, é aquela que fala da isenção de pena do agente quando o crime é praticado contra o patrimônio do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Isso está no inciso 1 do artigo 181. Então, a escusa absolutória, nesse caso, do ponto de vista da sua literalidade, do aspecto estritamente gramatical, fala em patrimônio do cônjuge, né? Portanto, quando há um casamento civil entre o autor desse fato criminoso e a vítima, né? E que o casamento esteja, né, que exista ainda o que nós chamamos de sociedade conjugal. Ou seja, o casal ele não pode estar divorciado e pensamos nem mesmo separado, seja uma separação judicial, seja uma separação de fato, né, desde que determinada pela via judicial, uma separação de corpos, por exemplo, isso põe fim à sociedade conjugal. Então, enquanto o casamento existir e enquanto a sociedade conjugal estiver ativa, quer dizer, o casal estiver vivendo juntos, desfrutando dos deveres e dos direitos do casamento, então a sociedade conjugal ela está em plena atividade. Neste caso, quando ocorre algum desses crimes patrimoniais não violentos, etc., a gente vai ver depois o 183, então, neste caso, o agente fica isento de pena. Então, por exemplo, se um cônjuge vai lá, o marido vai na bolsa da mulher ou a mulher vai na carteira do marido e pega um dinheirinho sem avisar o esposo ou a esposa, estamos aí falando de uma hipótese que, em tese, poderia configurar crime de furto, mas que, na verdade, pela escusa absolutória do 181, inciso 1, torna o agente isento de pena. E nós pensamos particularmente também que, em nome aí da elevação que o Constituinte de 88 e depois a legislação infraconstitucional trouxe em relação à união estável, equiparando em muitos aspectos ao Instituto do Casamento, então pensamos nós também que, por analogia in bonam partem, né, por analogia que favorece o réu, essa escusa absolutória também tem que se estender para hipóteses em que os fatos aconteçam entre companheiros, entre pessoas que vivem em união estável, claro, enquanto a união estável estiver
presente, ativa dentro dos moldes da sociedade conjugal. A segunda escusa absolutória que nós temos lá no artigo 181, a primeira parte do inciso 2, trata-se do crime praticado contra patrimônio da pessoa ascendente. Né? Então, neste caso, contra o pai, contra a mãe, contra o avô, contra a avó, contra o bisavô, contra a bisavó. Se a vítima for uma pessoa que guarde essa relação de ascendência com o agente. E aí também não importando o tipo de parentesco, né? Pode ser um parentesco natural, um parentesco biológico, ou também um parentesco civil, uma relação de adoção, uma relação de paternidade ou maternidade socioafetiva, enfim, tudo isso envolve parentesco civil, e estando o ascendente em qualquer destas hipóteses, né, de parentesco natural ou parentesco civil, vai o agente ficar isento de pena. E a terceira hipótese de escusa absolutória do 181 está na segunda parte do inciso 2, que trata do crime contra o patrimônio de descendente. Então, na mesma linha que quando o agente pratica o fato contra o seu ascendente, também o fato praticado pelo ascendente contra o seu descendente também vai gerar isenção de pena. Então, quando o crime é praticado contra filho, contra filha, contra neto, contra neta, bisneto, bisneta e assim por diante. E também da mesma forma, seja um parentesco natural, um parentesco biológico ou um parentesco de natureza civil estabelecido por um vínculo de adoção, por um vínculo de paternidade ou de maternidade socioafetiva. Tá? Então, em todas essas três hipóteses, repetimos, né? Crime contra cônjuge na constância da sociedade conjugal, estendendo a nossa interpretação também para casos de união estável contra o companheiro ou contra a companheira, pela via da analogia em favor do réu. Também quando o crime contra o patrimônio é praticado contra a ascendente e quando é praticado contra a descendente. Em todos esses casos, o artigo 181, então, determina que o agente fique isento de pena, desde que o crime ou a situação não se enquadre dentro de alguma daquelas hipóteses do artigo 183. O artigo 183, então, ele estabelece algumas hipóteses, algumas situações em que as escusas absolutórias do artigo 181 não irão se aplicar. A primeira lá do inciso 1 do artigo 183, então, trata da hipótese em que os crimes são crimes violentos. Fala em crime de roubo, crime de extorsão, que são os crimes do artigo 157, do artigo 158, ou sempre que houver emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. E aí teríamos aí pelo menos mais 3 exemplos que podem ser citados. O crime de extorsão mediante sequestro, lá do artigo 159. O crime de esbulho possessório com violência à pessoa ou grave ameaça, que está tipificado no 161, parágrafo 1º, inciso 1. O crime de dano qualificado pela violência à pessoa ou grave ameaça, que está lá no artigo 163, parágrafo único, inciso 1. Em todos esses casos, 157, 158, 159, 161, parágrafo 1º, inciso 1, 163, parágrafo único, inciso 1, não há como incidir a escusa absolutória porque se tratam de crimes praticados ou com violência ou com grave ameaça à pessoa, então excluídos pela regra do artigo 183, inciso 1. Também não ficará isento de pena, também não se aplica o 181, ao coautor que participe do crime, né? Se o crime, por exemplo, é praticado por 2 agentes em coautoria,
e um deles guarda alguma daquelas relações, ou é cônjuge, ou é companheiro, ou é ascendente, ou é descendente, este recebe a escusa absolutória se o crime não for violento. Mas o inciso 2 do artigo 183 diz que esta isenção de pena ela não vai se estender ao coautor que não guarde, que não ostente a mesma relação. Então, a escusa absolutória dá para dizer que ela tem um caráter personalíssimo. Ela só vai atuar como causa de isenção de pena da pessoa que realmente possua aquela condição estabelecida pelo artigo 181, não se estendendo, por expressa disposição do inciso 2 do 183, ao coautor ou aos coautores que participam do crime. E, além de tudo, ainda temos também uma terceira exclusão da incidência das escusas absolutórias, e aí para qualquer crime patrimonial não incide, quando a pessoa que sofreu o crime, a pessoa da vítima, ela é pessoa idosa, pessoa que tenha 60 anos de idade ou mais. Então, quando a vítima é idosa, quando a vítima tem 60 anos de idade ou mais, ela não vai haver, digamos, por assim dizer, então, a escusa absolutória. Então, por exemplo, se o neto pratica um crime de furto contra o avô e o avô tem mais de 60 anos de idade, então esse neto não vai estar isento de pena, apesar de a vítima ser seu ascendente, o neto não vai estar isento de pena por conta da exclusão de incidência de escusa absolutória nesses casos, contida no inciso 3 do artigo 183. Só para a gente deixar claro, o conceito de pessoa idosa ele está lá no artigo 1º da Lei 10.741, que é conhecido como Estatuto do Idoso. Então, recapitulando, todas as hipóteses do artigo 181 são configuradoras de escusas absolutórias. O legislador o faz para, de alguma maneira, tentar fazer com que o direito penal não interfira em determinadas relações familiares. Porém, nas hipóteses do 183, não vai incidir qualquer escusa absolutória contemplada pelo artigo 181, preservando-se, então, nos casos do 183, a plena punibilidade do agente. É isso, meus caros. Até o nosso próximo vídeo.